No final da década de 1920, Pelotas contava com aproximadamente 82 mil habitantes. Foi nesta década que aconteceu a consolidação do cinema como a principal diversão da população, ajudada pela inauguração de salas importantes, existindo 7.135 lugares para se assistir um filme. Pelotas experimentava um período econômico importante. O público não frequentava os cinemas para assistir um filme específico, mas pelo significado social de frequentar as salas, pela possibilidade de verem e serem vistos e, assim, interagir socialmente. Nesta mesma década, foram construídos enormes cine-teatros. Teatro Guarani, em 1921, Cine-Teatro Apolo, em 1925, Cine-Teatro Avenida, em 1927, Cine Capitólio, 1928. Francisco Santos e Francisco Xavier participaram da construção de todas as 4 salas. Eram sócios na empresa Xavier e Santos. Quando em 1920 associaram-se a Rosauro Zambrano, que foi o principal financista do empreendimento, e construíram então o Teatro Guarani, inaugurado em 30 de abril de 1921, sendo que a sociedade entre os empresários foi desfeita em 1922, antes do Guarani completar 1 ano, permanecendo este teatro até os dias de hoje a família Zambrano. Foi projetado a fim de desempenhar as atividades de cinema e teatro. Possuía 2.238 lugares. Funcionou como cinema por aproximadamente 75 anos, sendo que a sala enfrentou grave crise na década de 90, culminando com o término das exibições cinematográficas em 1996, cujo último borderô, no dia 24 de outubro, registra a entrada de apenas 30 pessoas durante 2 sessões. O filme exibido foi A Ilha do Dr. Moreau. Teatro 7 de Abril, com 846 lugares, inaugurado em 2 de dezembro de 1833, dia do aniversário de Dom Pedro II, tem esse nome em homenagem que a Sociedade Cênica Teatro 7 de Abril prestou à data em que Dom Pedro I abdicou do trono em favor de seu filho, Pedro II, ficando assim duplamente ligado à figura do imperador Dom Pedro II. O Teatro 7 de Abril, ao contrário do Guarani, não foi originalmente projetado para funcionar como cinema. Em 1905, Pelotas recebeu pela primeira vez o cinematógrafo falante, trazido pela empresa Hervet. Representaram as primeiras tentativas de conciliar imagens e sons de forma sincronizada através do uso de cabos. As sessões que aconteceram no set foram acompanhadas pela Banda União e fizeram grande sucesso com o público. O 7 de Abril não apresentava as exibições cinematográficas com regularidade, mas era alugado pelos cinematógrafos que continuavam a frequentar a cidade de Pelotas. Cine-Teatro Apolo, por iniciativa da empresa Xavier e Santos, foi anunciada pela imprensa no dia 25 de fevereiro de 1925 a construção do Cine-Teatro Apolo, sob o título de Novo Cinema, o qual se localizaria na rua Félix da Cunha, esquina Gomes Carneiro, possuindo 1.450 lugares e obedecendo a todos os requisitos da técnica moderna, não só quanto à arquitetura, como quanto à comodidade para o público. Quando do assentamento do primeiro tijolo, a empresa comemorou o acontecimento oferecendo grande quantidade de chopp e outras bebidas aos operários. Inaugurada em 4 de setembro de 1925, com um grandioso espetáculo, sendo executada a Sinfonia O Guarani pelas orquestras do Novo Teatro e do 7 de Abril. Em seguida, seriam exibidos filmes da Fábrica Guarani e o drama em 7 partes, Romance da Floresta. No palco seria apresentado o duo sertanejo Os Rochinhas. O Cine-Teatro Apolo encerrou suas atividades em 1976, hoje não existe mais, e o terreno é ocupado por prédio residencial. Teatro Avenida. Projetado e construído pela empresa Xavier e Santos,
O Teatro Avenida foi inaugurado em 1927. Possuía 2.265 lugares. As salas de cinema de Pelotas estavam mais bem preparadas para receber o público e a exibição cinematográfica era uma atividade econômica em expansão, que adquiriu o status de espetáculo e acontecimento social. Suas projeções de cinema mudo eram famosas, como as de Carlitos. Em 1939, o Teatro Avenida recebeu 126.770 espectadores, realizando neste mesmo ano 362 sessões de cinema. Fechado em 30 de setembro de 1983, o prédio ainda existe na Avenida Bento Gonçalves. Antes de encerrar suas atividades e numa tentativa de evitar seu fechamento, o Teatro Avenida recorreu à exibição de filmes temáticos, que no seu caso se concentrava em lutas e artes marciais. Cine Capitólio, inaugurado em 9 de novembro de 1928, possuía 1.200 lugares. No dia 5 de outubro de 2007, projetou seu último filme, sendo que já apresentava nesta época uma segunda sala, inaugurada no dia 2 de junho de 2001. Em novembro de 2007, já estava aberto como estacionamento, como o é até hoje. Seu fechamento repercutiu na cidade de Pelotas por ser o último exemplar dos cinemas de rua e o último representante de uma época áurea da exibição cinematográfica na cidade. Seu fechamento abrupto e a mudança de função intensificaram o sentimento de indignação e a sensação de perda. Diferente do Guarani, o Capitólio não pretendia ser um teatro para grandes apresentações teatrais, pois seu palco apresentava dimensões reduzidas. Em 1967, sofreu uma reforma que o descaracterizou totalmente. Eram 3 plateias em uma só sala, em um ambiente sofisticado. Tinha 2 anjos com trombetas no palco, que caracterizavam o Capitólio. Juntamente com o Guarani, foram os cinemas que se mantiveram em funcionamento por mais tempo. No caso do Capitólio, 79 anos. Fundado pela empresa Xavier e Santos, era frequentado pela elite social da cidade. Além desta empresa, pertenceu também às empresas Cinearte Limitada, Cinépolis e, por último, a empresa catarinense distribuidora de filmes Werner Limitada. Cine Teatro São Rafael. Nas décadas de 1930 e 40, Pelotas foi contemplada com a inauguração de apenas 2 salas, sendo uma o Cine Teatro São Rafael. Inaugurado em 12 de maio de 1938, possuía 1.000 lugares. O cinema estava localizado na atual Avenida Duque de Caxias, próximo à Praça 20 de Setembro e ao início do bairro Fragata. O São Rafael representa a primeira tentativa de levar o cinema para os bairros. Também na década de 30, faleceram Francisco Santos e Francisco Xavier. No ano de 1939, o São Rafael apresentou 264 sessões de cinema para um público de 44.600 espectadores, com apenas 3 apresentações de espetáculos de outro gênero. Fechou em 1974. Atualmente o prédio não existe mais. As empresas locais de exibição, distribuição e produção cinematográfica em Pelotas foram paulatinamente sendo substituídas por empresas de fora da cidade. Entre as décadas de 30 e 40, a empresa Teatro Guarani teria sido alugada pela senhora Flora Zambrano, envolvida na administração do teatro, até que seus netos Paulo e Gilberto começassem a administrar o teatro, através da criação da empresa Cine Pelotas Limitada, que teve várias formações, sempre com a presença dos irmãos Paulo e Gilberto Zambrano. O Guarani foi uma das primeiras salas a investir no cinema sonoro e o primeiro a exibir filme em terceira dimensão, 3D.
da série Sherlock Holmes, A Mulher de Verde, filme com lançamento mundial em 15 de junho de 1945. Foi apresentado em maio de 1948 nos cinemas Capitólio, Avenida e Apollo. Sinopse: um grande número de mulheres são encontradas mortas sem seus dedos. Sherlock Holmes e Dr. Watson começam uma investigação. Mistério e drama com 1 hora e 30 minutos de duração. O Toque Mágico, comédia romântica lançada em 3 de setembro de 1948. Com Anne Baxter e Tyrone Power, entrou em circuito no dia 2 de outubro de 1948 por 7 dias, nos cineteatros Guarani, 7 de abril e São Rafael, e também na Vesperal do Guarani, no dia 9 de outubro. Sinopse: jornalista americano passa as férias na Irlanda, quando certo dia encontra um duende chamado Horace, que o adota. Amar foi minha ruína. Drama, lançado em 19 de dezembro de 1945, conquistou a maior receita da Fox na década de 40, recebendo uma nomeação ao Oscar de Melhor Atriz, bem como o Oscar de Melhor Fotografia, em 1946. Entrou em circuito nos dias 13 e 14 de janeiro de 1949, na cidade de Pelotas, nos cines Guarani, 7 de abril e São Rafael. Sinopse: a história trata de uma mulher fatal que ludibria seu marido e comete vários crimes por seu ciúme doentio. Tarzan em Terror no Deserto, lançado em 25 de dezembro de 1943. Neste filme de ação e aventura, Tarzan recebe uma carta de Jane, enfermeira nas tropas britânicas, lhe pedindo ajuda para obter uma planta selvagem que poderia combater a malária. Acompanhado de seu filho Boy, eles vão cruzar o deserto à procura de tal espécie. Johnny Weissmuller ficou famoso com seu chamado de Tarzan. Entrou em circuito nos cinemas Capitólio, Avenida e Apollo de 8 a 11 de junho de 1950. No acervo do Teatro Guarani constam cartazes que anunciavam os filmes a serem exibidos nas sessões cinematográficas do teatro. Além das sinopses, direção e elenco, esses cartazes possuíam frases específicas para anunciar os filmes. No filme Anjo, de 1937, as frases para anúncio eram ele, ela e o outro, numa história inteiramente diferente de quantas já se tem visto. Madame tinha quase tudo para ser feliz. Faltava apenas uma complicação amorosa na sua vida conjugal. E é claro que isso ela arranjou. Ela era casada com um tão perfeito diplomata que este não esquecia da diplomacia nem na hora de ter ciúmes. Uma mulher sonhadora em busca da felicidade entre a ilusão e a realidade. 2 homens, uma mulher e Cupido para atrapalhar. Filme Um Amor em Cada Vida, de 1945. Frases para anúncio. Estranhas cartas de amor, páginas ardentes escritas com sangue, páginas apaixonadas que ocultavam tragédias em suas entrelinhas. Um amor em cada vida e 2 vidas ligadas por um amor intenso, vibrante e avassalador. Muito antes de conhecê-lo pessoalmente, já havia ele despedaçado seu coração. Juntos, eles tiveram que enfrentar não só o futuro, mas também o fantasma do passado. Corações apaixonados, espiritualmente tão perto um do outro, mas na realidade, separados por uma barreira de dúvidas. Filme A Amiga da Onça, de 1949. Frases para anúncio. Errada de nascença, a perigosa mocinha vivia armando confusões.
Ninguém está livre de topar com um diabinho desses numa encruzilhada da vida. Metida à culta e inteligente, ela jogava bicarbonato nas páginas dos romances indigestos. Com a maior facilidade, ela criava casos complicadíssimos. Uma comédia dedicada aos que gostam e precisam de dar boas gargalhadas. Este filme também foi a introdução de Jim Martin e Jerry Lewis. Nesta fita de 1950, A Margem da Vida, uma curiosidade: não existiam frases para a publicidade, mas sim um concurso. Publiquem nos jornais, anunciem pelas estações de rádio da cidade, enfim, façam chegar ao conhecimento público de qualquer maneira, pois o concurso será feito da seguinte maneira. Toda a pessoa que saiba uma história emocionante sobre uma mulher que tenha cumprido pena na prisão terá o direito de tomar parte neste concurso. As histórias podem ser escritas e enviadas ao jornal que cooperar ou serão narradas ao microfone de uma das estações que desejar fazer o concurso. Isso depois de estarem todos de comum acordo. Os que contarem as 3 mais sensacionais histórias receberão 3 prêmios, que serão oferecidos pelo estabelecimento que patrocinar o referido programa ou anúncio pelo jornal. Deverá haver um júri capaz de julgar as histórias remetidas, a fim de ser procedida à escolha dos melhores trabalhos. Tudo isso deve ser feito pelo menos com 25 dias antes da estreia da película A Margem da Vida. No filme Tentação Morena, de 1958, as frases para anúncio eram: "Nunca houve uma babá como aquela." E ele acabou convencido de que precisava mais daquela babá do que os seus inocentes filhinhos. De uma hora para outra, surgiu em seu lar aquele anjo, caído não se sabe de onde. Uma linda mulher, um atarefado cavalheiro e 3 inocentes crianças envoltas nas malhas da mais deliciosa das complicações. Os conflitos domésticos de um atarefado cavalheiro que contratou para os filhos a mais sedutora das babás. Um novo anjo entrou em seu lar, sendo festivamente recebido pelos outros anjinhos que lá se encontravam. No filme Beijos que Não Se Esquece, de 1959, as frases para anúncio eram: "Naquela renhida batalha de amor, ele se viu irremediavelmente colocado entre 2 fogos." Um produtor teatral que de um momento para o outro se vê às voltas com 2 personagens à procura de um autor. A complicada criaturinha estava firmemente convencida de que amava 2 homens ao mesmo tempo, mas não sabia a qual deles devia escolher em definitivo. O respeitável cidadão divorciado de uma bela senhora se vê de repente perseguido por um perturbador brotinho. A atuação cinematográfica dos teatros Guarani, 7 de Abril, Apolo, Avenida, Capitólio e São Rafael evoca lembranças de como foi o percurso da exibição cinematográfica nos cineteatros, também chamados teatros de rua. Essa forma de lazer prometia à sociedade pelotense momentos de diversão e novidade, sendo o livro de programação da empresa Cine Pelotas Limitada, bem como o acervo de cartazes dos filmes exibidos no Teatro Guarani, documentos marcantes desta época de construção desses espaços de inegável valor histórico e arquitetônico. É também de suma importância como patrimônio cultural e artístico de Pelotas.